Ok, obrigado. Então, pessoal, bom dia. Hoje o tema que a gente vai conversar um pouquinho é sobre meritocracia, né? Então, eu não vou cometer a falha de discutir isso sobre o viés político da meritocracia ou não. Então, a gente vai fazer uma abordagem bastante pragmática da meritocracia. Ela é tão pragmática que o tema da palestra que a gente está colocando é como operacionalizar a meritocracia. Então, eu não vou discutir se meritocracia é o melhor modelo, não é o melhor modelo, se é justo, não é justo, mas uma vez que a sua empresa entenda que a meritocracia é a forma como ela entende que ela tem que trabalhar, a gente tem soluções para isso, seja soluções de construir esse modelo e soluções para operacionalizar esse modelo por meio de uma ferramenta que é a Smart GRC. É um software que a gente desenvolveu para colocar isso para rodar. A apresentação ela não está focada no software, tá? Eu estou trazendo um conceito, o que a gente entende por meritocracia, como que a gente trabalha a meritocracia nas empresas que a gente tem abordado, que a gente tem trabalhado, e o software é só uma forma de você perenizar isso. Então, a minha vida inteira eu trabalhei nas empresas, há 5 anos só que eu trabalhando como consultor. Então, uma das dificuldades que a gente sempre teve, quando a gente contratava uma consultoria, enquanto a consultoria estava lá, a gente estava colhendo os resultados daquela consultoria, mas depois que a consultoria ia embora, aquilo se perdia em 6 meses, 1 ano. Então, era difícil você conseguir manter aqueles resultados sem ter uma metodologia que a consultoria deixasse, ou sem ter uma ferramenta que aquela consultoria entregasse. Então, por vivenciar isso, quando a gente estava nas áreas de negócio, a gente acabou trabalhando isso de forma mais sistêmica, e uma palavra que a gente usa bastante no nosso trabalho é perenização. Então, um resultado bom, um projeto bom, ele tem que ser perenizado. Os resultados deles não podem se gerar só um ciclo, só naquele ano que a consultoria esteve lá. A gente tem que fazer com que esse resultado seja perenizado na companhia. Então, são duas palavras que a gente usa bastante, são uma das palavras que a gente usa bastante. E nessa abordagem que a gente vai fazer, é basicamente como, de uma multidão de funcionários que eu tenho, uma multidão de colaboradores que eu tenho, como é que eu sei quem que são os caras diferenciados? Quem que são aqueles caras que realmente mais contribuíram com a minha empresa? Quais que são aqueles que estão mais alinhados com o meu planejamento? Quais são aqueles que eu preciso reter? Então, enfim, é como nesse universo todo de empregados que a gente tem, a gente consegue identificar essas pessoas. Então, é isso. Então, é uma pequena introdução de como a gente vai trabalhar. Então, a gente vai tentar fazer uma abordagem um pouco mais pragmática aí desse universo da meritocracia. Então, primeira coisa que a gente sempre começa a conversa por aí, né? Então, foco é condição para atingimento dos objetivos organizacionais. Então, se a tua organização não tem um foco claro, estabelecido e compartilhado com todos os seus colaboradores, o caminho para ela conseguir atingir suas estratégias, para conseguir atingir seu planejamento no prazo, vai ser muito mais tortuoso. Só um ponto. Não sei se você está compartilhando a tela aí com a gente. A gente até botou o comentário aí contigo. Aqui não está aparecendo para a gente. Ou você... Opa, pera aí que já estava no automático lá, eu acho que esqueci de fazer aqui. Não, tranquilo, era mais para confirmar mesmo então. Então, beleza. Era isso. Eu não tinha feito a compartilhamento. Acho que está resolvido agora, né? Então, pessoal, enfim, enquanto eu falava, eu estava nesse slide. Não passei nada além desse slide, que é só um slide de capa, que mostra basicamente o tema da palestra lá e o endereço para a nossa página onde está a ferramenta. Então, como eu estava comentando, estava nesse slide, a gente estava falando de foco, né? Que foco é condição para que os objetivos organizacionais consigam ser atendidos de uma maneira um pouco menos custosa, né? Porque já é muito complicado, existem inúmeras variáveis que podem fazer uma empresa não atingir seus resultados, variáveis externas a ela, que é como está o mercado, como estão os clientes, enfim. Mas quando se fala das variáveis internas, foco é condição para isso. Então, é fundamental que tanto a empresa defina seu foco, como que ela quer trabalhar, o que ela quer priorizar naquele ciclo de planejamento dela, seja de 1 ano, de 3 anos, 5 anos, 10 anos, e esse foco tem que ser compartilhado para que todo mundo entenda para onde a empresa está caminhando e possa decidir se quer caminhar junto com a empresa ou não. E para isso, a gente tem uma frase que a gente usa bastante, que ilustra onde que tem que estar esse foco, e ao mesmo tempo, essa frase que a gente trabalha bastante, também define, de certa forma, o que é o colaborador ideal, o colaborador modelo de qualquer organização.
Então, garantir que os indivíduos e as equipes estejam se dedicando na direção certa é uma das coisas. Então, a empresa define no seu planejamento estratégico para onde que ela quer ir. Então, isso, ela precisa identificar quais são as pessoas que estão indo naquela mesma direção. Então, estão caminhando na direção que a empresa quer que as pessoas caminhem. Então, uma das coisas é isso. A empresa, de alguma forma, ela tem que garantir que estejam se dedicando na direção certa. Não basta ser na direção certa, tem que ser no ritmo certo. Então, não adianta você estar andando para onde a empresa quer que você ande, mas a 20 km por hora, a empresa está andando a 100 km por hora. Então, você precisa estar caminhando junto e na mesma intensidade que a empresa precisa que você ande, de forma transparente. Isso pressupõe você reportar seus resultados, você sempre está informando o que você atingiu, o quanto você evoluiu. Não é chegar no final do ano e reportar se você bateu a meta, se não bateu. Então, mês a mês, tem que estar reportando isso, tem que estar fazendo as correções de desvio. Enfim, isso tem que comunicar para os teus pares, para os teus superiores. Enfim, isso tem que estar transparente na organização. O ritmo que você está andando, a direção que você está andando. Então, isso tem que ser uma coisa transparente. Disciplinado tem a ver com método. Não adianta você andar de qualquer jeito. Você tem que ter um método para qual você use nas suas atividades. E compliance é uma coisa que não é tão abordado quando você fala em meritocracia. Isso é uma coisa nova que a gente está trazendo para essa conversa. Mas o compliance, no próximo slide, a gente vai explorar um pouquinho mais e vocês vão entender o quanto isso é fundamental para você medir os méritos de uma pessoa. O que é o compliance? Todo mundo em suas atividades tem que executar essas atividades de acordo com os padrões internos da empresa, com normas internas, com políticas e também com a legislação externa. Você tem que atender a legislação trabalhista, a legislação fiscal, a legislação ambiental, as NRs. Se você tem uma ISO implementada, você tem que atender a ISO. Então, também você não pode caminhar na direção certa, na velocidade certa, descumprindo normas. Então, compliance também é um aspecto importante e um desafio que as empresas têm em fazer isso funcionar. Então, isso tudo a gente diz que é o grande desafio das organizações e o caminho mais seguro para a sua perenização. Aí vem a palavrinha que eu falei que a gente usa bastante. Porque pense, se você conseguir que todo mundo vá na direção que você precisa que elas vão, na velocidade certa, de forma transparente, todo mundo reportando seus resultados, todo mundo sabendo quem precisa de ajuda, quem está conseguindo atingir seus resultados, disciplinado em compliance. Se todo mundo conseguir atingir essas características da execução do seu trabalho, isso invariavelmente vai conseguir perenizar a organização, porque você não deixa rastro. Quando você fala compliance, é que você não está deixando rastro, não está deixando passivos para vir. Então, essa é a forma mais robusta que a gente entende de perenizar uma organização. E, ao mesmo tempo, é uma das coisas mais desafiadoras numa empresa, é fazer todo mundo tá com esse checklistzinho aqui funcionando. E para isso tem método, tem ferramenta, tem trabalhos, enfim, tem coisas que a gente vai explorar um pouquinho na apresentação de como colocar esse mundo quase utópico para funcionar. Obviamente, isso nunca vai funcionar 100%, todo mundo alinhado o tempo todo e da maneira como está aqui. Mas cada passo que a tua empresa ande nessa direção é um passo a mais que ela caminha no sentido de conseguir se perenizar no mercado. Então, é uma coisa que a gente trabalha bastante nisso. Esse slide, a gente vai falar um pouquinho o que define o mérito e como que eu quantifico esse mérito. Então, o mérito, a gente sempre trabalha de maneira muito pragmática e quase matemática. É óbvio que tudo que se fala de pessoas nunca é matemático, nunca é cartesiano. Mas, quando você fala de meritocracia, você tem que tentar ser o mais transparente possível, tanto para os outros colaboradores entender por que essa pessoa é diferenciada e foi tratada diferenciado, recebeu um mérito, recebeu uma promoção, e também para ela saber o caminho que ela precisa seguir para entrar nesse barco, né? Então, aqui a gente vai explorar um pouquinho como é que a gente tenta trabalhar isso de maneira mais tangível. O primeiro universo que a gente explora é o resultado das metas. Então, invariavelmente, qualquer questão de mérito tem a ver com o desempenho que essa pessoa teve num determinado ciclo. Então, o resultado das metas, existe um universo aqui por trás. É como definir a meta, que é o planejamento estratégico, balance scorecard, análise SWOT, desdobramento de metas. Então, um universo muito grande aqui dentro para explorar, que daria para fazer um evento só falando sobre metas.
Mas para efeito de meritocracia, o que interessa a gente explorar aqui é que vem um número desse resultado das metas, que é o resultado final que o cara atingiu. Então, todo mundo, quando recebe as metas, ela pode ter um resultado das metas de 0, ou seja, eu não atingi nenhuma das metas, eu posso ter atingido exatamente as metas que me delegaram, ou eu posso ter superado as metas, pode ter dobrado a meta, pode ter tido 150% da meta, 120% da meta, enfim. Então, nesse universo, o que vem para a gente transportar para esse mundo da meritocracia é o resultado final das metas. Esse é um das dimensões que a gente utiliza. A outra dimensão é o alinhamento cultural, que também tem um outro universo aqui dentro, bastante específico, mas que se correlaciona com o universo das metas de várias maneiras, que é o modelo de gestão por competências. Então, quais são as competências que a organização espera de cada um nas suas atividades? Então, essas competências necessariamente estão alinhadas com a cultura da empresa, com o alinhamento cultural. Geralmente, se uma das ferramentas que existe nesse modelo de gestão por competências é a avaliação 360 graus, onde você faz uma avaliação de todo mundo para checar o quanto aquelas pessoas estão aderentes às competências esperadas para o cargo dela, quanto que estão aderentes à cultura da empresa, aos valores da empresa, enfim. Aplica-se uma avaliação 360 graus e também sai um número disso. Então, essa avaliação 360 graus ela pode variar, a resposta pode ser sim ou não, de 0 a 5, de 0 a 10, enfim, depende de como seja o seu modelo de avaliação de competência, de avaliação 360 graus, vem um número, e esse número é o que nos interessa aqui para a gente entrar nesse assunto da meritocracia. Aí isso vem para o Nine Box. Até aqui nada de novo. Então, muitas empresas que estão um pouco mais evoluídas nessa questão trabalham com a ferramenta Nine Box, que nada mais é o cruzamento do resultado das metas com o alinhamento cultural. As metas estão num eixo, o alinhamento cultural no outro. A interseção dos dois pontos vai dar uma das 9 caixinhas, e cada caixinha tem um significado, tem uma atitude que a empresa toma para cada um que esteja em cada caixinha. Também é um outro universo que a gente não vai detalhar o Nine Box, mas existe esse universo que é aqui que a gente usa para quantificar o mérito do colaborador. Então, basicamente, o Nine Box tradicional é isso: você cruza o resultado das metas com o alinhamento cultural. Mas e se para atingir as metas o colaborador gerou passivo trabalhista, passivo tributário, passivo ambiental, descumpriu as regras da ISO, descumpriu políticas internas? Nesse Nine Box tradicional que cruza apenas esses dois eixos, isso a gente não pega. Então, e isso em maior grau, menor grau, vocês devem observar nas empresas de vocês, que às vezes uma determinada área, ok, atingiu a meta, tudo, mas deixou um monte de passivo, descumpriu a legislação trabalhista, descumpriu a questão de hora extra, descumpriu cota de PCDs, enfim, tem uma infinidade de coisas que são possíveis de você estar descumprindo. E será que isso tem que ficar de fora? Será que a empresa é feita de pessoas? Então, as pessoas que executam os processos, e os processos geralmente os padrões dos processos são construídos de forma que atenda todos os requisitos aplicáveis àquele processo. Então, o que acontece nesse caso? Diante disso, é possível desconsiderar o compliance na medição dos méritos de um colaborador? E aqui é o que a gente está trazendo de novo para esse evento, que é uma terceira dimensão do Nine Box. Então, a gente não está chamando do 27 Box ou dando um nome diferente. A gente está chamando de Nine Box de 3 dimensões, que além de eu ter o eixo do resultado das metas e o eixo do alinhamento cultural, eu tenho um terceiro eixo, que seria a altura, por exemplo, desse gráfico, que é o quanto esse cara está em compliance, o quanto ele cumpriu as regras, as normas, as políticas e a legislação aplicável à atividade que ele executa na empresa. Então, dessa forma, a gente não deixa nenhum aspecto que dá mérito ao colaborador de fora da quantificação desse mérito. E a quantificação desse mérito nada mais é o enquadramento dele em uma das caixinhas do Nine Box. E depois disso vem o processo de feedback. Então, o feedback também poderia fazer uma palestra só sobre o feedback. Então, já existe bastante conteúdo, bastante empresas especializadas nisso. Como dar o feedback, como fazer o feedback, o que falar, o que não falar, como falar. Também tem um mini universo aqui em como dar o feedback. E depois temos o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, depois do feedback, chefia e funcionário sentam e constrói o que esse funcionário tem que aperfeiçoar para o próximo ciclo de avaliação. Como é que foi o resultado das metas, o que ele tem que se focar mais, nas suas competências, quais competências ele precisa desenvolver, no compliance, o que ele deixou de cumprir, o que ele está mais falho, o que ele está mais vulnerável. Então, você monta esse PDI e repete todo esse ciclo, ou ano a ano, a cada 2 anos, cada empresa tem seus ciclos de avaliação.
a gente tem trabalhado isso ano a ano, porque metas trabalham ano a ano, então todo o resto você tem que fazer também uma avaliação ano a ano para você ter um enquadramento meritocrático em todos os anos e rodar esse ciclo de maneira mais estruturada e robusta. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho o que é o mundo real, né? O que a gente percebe nas organizações que a gente tem trabalhado. Uma das coisas é falta de alinhamento com os objetivos organizacionais. Então, é comum você perceber que as pessoas estão atingindo metas, estão lá com o resultado das metas lá em 200%, 150%, mas nem sempre essas metas estão alinhadas ao planejamento estratégico da empresa, não estão sustentando os objetivos da organização. Da mesma forma, as competências que as pessoas estão se focando, estão se desenvolvendo, não estão alinhadas ao modelo de competências que a empresa definiu. Então, isso acontece muito. Então, ou as metas estão descasadas entre si, o atingimento da sua meta não sustenta o objetivo da organização, ou aquelas competências que você está desenvolvendo não são as competências que a empresa gostaria que você desenvolvesse. Então, isso acontece ou em maior grau ou em menor grau em muitas empresas que a gente tem percebido, e é uma das grandes falhas que a gente percebe nesse processo meritocrático. Então, às vezes, você está premiando uma pessoa que está atingindo uma meta que não sustenta o objetivo da organização, você está enquadrando ela num box, determinado box, que também esse enquadramento das competências não está alinhado com as competências esperadas da organização, e a meta questão de compliance, às vezes, está deixando requisitos importantes de fora, e você não está avaliando o compliance de alguns requisitos relevantes para a organização. Outro ponto, inconsistência das ações. Então, também, mesmo que a meta esteja certa, focada nos objetivos estratégicos, as competências estejam bem claras, bem definidas, homologadas, enfim, às vezes as pessoas não constroem o plano de como atingir isso. Então, se tem uma meta, via de regra, a meta desse ano é maior do que teve ano passado, ou é uma meta nova que você nunca fez. Você tem que construir o plano de como você vai atingir isso. E às vezes as pessoas recebem a meta, vão se preocupar com a meta lá por outubro, novembro, daí descobre que essa meta não vai ser possível atingir, enfim, se preocupam com a meta muito tarde. E a gente percebe isso muito também. Então, o modelo mais maduro, tanto de gestão de metas, quanto avaliação de competências, quanto de compliance, é no começo do ano, quando você recebe o desafio das metas, você recebe o desafio do compliance, você recebe o feedback das competências que você tem que desenvolver, lá no começo do ano você tem que montar esse plano. O que você vai fazer em cada uma dessas dimensões para você melhorar naquele tripé que a gente conversou um pouquinho. Então, embora as metas estejam certas, as competências estejam certas, às vezes as pessoas não dão a devida prioridade nisso e não montam o plano de ação. Ou o plano de ação é inconsistente, ou o plano de ação é insuficiente. Então, é uma das coisas que a gente percebe bastante também. Outro ponto, falta de foco na execução. Então, pensando que as duas primeiras erros que a gente colocou aqui não acontecem, seja tudo ok, existe uma coisa que a gente observa muito também. Às vezes as pessoas até fazem o plano. Lá no começo do ano, janeiro, os primeiros 3 meses, usam para fazer o plano, fazer os projetos que elas precisam para atingir suas metas, para melhorar suas competências ou para atingir o compliance. Mas do resto do ano, esse plano fica engavetado, não executa o plano. Então, muitas metas, muitas coisas que você precisa fazer, não é você sozinho sentado na sua mesa, você precisa envolver outra área, você precisa convencer outra área daquilo, você precisa alinhar o teu projeto com os projetos de outras áreas. Então, as pessoas não executam os planos que elas mesmas elaboraram. Então, é uma falha também que a gente percebe muito, de até você, quando você vai olhar o plano que a pessoa fez para atingir a meta, o plano ele tá bom. Tem lá os projetos, tem lá o plano até muitos casos até é robusto, mas a pessoa não conseguiu tirar ele do papel, ou não priorizou, ou não deu a devida atenção para esse plano, e isso acaba inviabilizando que você atinja aqueles resultados que você mesmo planejou e que você mesmo montou o caminho para atingir aquilo, né? E o quarto ponto, a meritocracia inexistente ou inadequada. Então, isso também acontece em muitas empresas. Então, às vezes, ela até tem uma medição das metas, até tem algum ciclo de avaliação de 360 graus, ou mais maduro ou menos maduro, mas quando elas conseguem chegar nesse ponto de enquadrar a pessoa numa determinadas 9 caixinhas, elas não fazem nada com aquela informação. No máximo, elas sentam com a pessoa e falam, você ficou na caixinha 9, você ficou na caixinha 1, você ficou na caixinha que chama aqui alto desempenho, diamante bruto, enfim. E aquilo não tem nenhuma consequência maior. Consequência que eu digo, ou uma promoção, um reconhecimento, nem que seja uma cartinha que faça, nem que seja o teu nome em algum lugar. Então, reconhecimento
nem sempre é recompensa. Então, você pode ter reconhecimento e recompensa. Mas uma das coisas que a gente percebe também, que mesmo as empresas que têm isso organizado e que chegam a montar o Ninebox, não fazem nada com o resultado do Ninebox. Então, ou seja, depois da batalha veio o grande desafio: como identificar e reconhecer os melhores colaboradores, os que mais agregaram valor à organização de forma justa e meritocrática. Então, eu repito a figura do segundo slide, que é o que a gente chama de tripé meritocrático, que é basicamente essa é a ferramenta que a gente tem para identificar essas pessoas. Então, na Ninebox, a gente tem muitas palestras que você vê que existe o questionamento se isso é eficaz, se não é eficaz, se é objetivo, se é subjetivo. A forma como a gente trabalha, a gente tenta deixar ele o mais matemático possível, uma coisa mais objetiva possível. Como eu falei, o universo de pessoas nunca é objetivo, mas você tem como tentar dar o máximo de tangibilidade possível para isso. Então, na Ninebox sempre tem um processo de calibração, sempre vai passar por algum ponto subjetivo. Mas o resultado que dá ali, você tem que tratar aquele resultado como verdadeiro e tomar decisões com base naquele resultado. Você tem que, dentro da tua política de remuneração, a política de remuneração pode prever uma remuneração variável maior, pode prever um plano de carreira, pode prever uma promoção, pode prever um prêmio, pode prever apenas um reconhecimento, um destaque, enfim. Independente de qual seja a tua política de retenção, tua política de remuneração, você tem que usar o resultado desse Ninebox para alguma coisa, senão isso cai em descrédito e não vai rodar 2 anos esse modelo, que as pessoas já não vão mais acreditar nisso. Então, isso eu falo por experiência própria. Eu trabalhei numa empresa com mais de 100 mil funcionários e a gente tinha esse processo Ninebox ali. Quando foi implantado e que a consultoria estava lá, isso funcionou 1 ou 2 anos, só que as pessoas começaram a ver que no terceiro ano já não tinha mais tanto foco naquilo, e os resultados que a pessoa ficava enquadrada, quem ficava nas melhores não tinha nenhuma consequência positiva, quem ficava nas piores não tinha nenhuma consequência negativa, e a coisa acabou ficando caindo em desuso no segundo ou terceiro ano após a implementação. Então, é muito importante para manter esse sistema vivo, que o resultado que gerado pelo Ninebox, as pessoas vejam que isso tem uma significância e que decisões são tomadas com base nisso. E o último slide, acho que a gente acabou explorando de certa forma esses benefícios, mas só retomando aqui. Quais são os benefícios que uma empresa coleta ao ter um modelo meritocrático robusto e estruturado? Robusto, que a gente fala aqui, abrange todos os aspectos do mérito de um colaborador. E estruturado, que ele não é só um conceito, só uma coisa, uma frase bonita, enfim, que ele tenha rotina, ele seja um processo, ele tenha prazos, ele tenha cronogramas, ele tenha um procedimento estabelecido. No RH, todos os processos, eles têm um padrão. O padrão da folha de pagamento, o padrão da admissão, o padrão da rescisão, todos existem um padrão. Essa questão da meritocracia também você pode padronizar, você pode escrever esse padrão de como executar isso. Obviamente, quando eu entro no mundo das avaliações, lá do 360 graus, é uma coisa, sempre vai ter um maior grau de subjetividade. Mas o modelo das metas é um modelo matemático, o modelo das metas. E o modelo do compliance também ele é matemático. Atende ou não atende o requisito. Eu só fico com algum grau de subjetividade do mundo do alinhamento cultural que passa pela avaliação 360 graus. Então, uma das coisas é metas alinhadas ao planejamento estratégico. Então, você garante que da presidência até a base da operação, cada um esteja carregando o peso certo, ou as metas estejam alinhadas, o atingimento da meta lá da operação vai sustentar do supervisor, sustenta do gerente, do diretor e do presidente, e assim por diante. Definição, medição e estruturação das competências alinhadas com a cultura organizacional. Então, o teu modelo tem que estar alinhado à cultura, tem que estar alinhado ao planejamento estratégico, tem que estar alinhado com o que a empresa espera de cada colaborador. Gestão efetiva e eficaz dos riscos organizacionais. Então, isso tem que ser uma rotina, gestão de riscos. Não pode ser um trabalho que você contrata uma consultoria, ela vai lá, faz um mapeamento de riscos e beleza, você diz que você tem uma gestão de riscos. Gestão de riscos é todo dia você está avaliando os riscos, avaliando o plano de contingência, avaliando o plano de mitigação. Então, isso também se consegue com essa ferramenta do compliance. Monitoramento e gestão do compliance, ou seja, eu tenho ISO implementada, quantos requisitos da ISO eu estou cumprindo em cada planta, quais requisitos eu não estou cumprindo, quais requisitos que eu estou parcialmente cumprindo, enfim, tem um universo muito grande aqui, mas se você tem o modelo de gestão de compliance implementado e a ferramenta para gerenciar os compliance, isso se torna muito mais fácil. Enquadramento meritocrático completo e transparente, então não tem nenhum aspecto do mérito que a gente deixa de fora utilizando esse tripé, e transparente, porque todo mundo vai saber o que precisa fazer, quais são as dimensões que ele precisa atender para estar enquadrado de maneira melhor
no seu Ninebox, no seu modelo meritocrático, e maior disciplina na elaboração e execução dos planos de ações, seja do PDI, plano de ação da meta, plano de ação de mitigação, contingência de riscos, enfim, tendo uma rotina implementada e uma ferramenta que te ajude a operacionalizar esse modelo, você automaticamente você consegue maior disciplina. Entrando um pouquinho agora no Smart GRC. O Smart GRC é a ferramenta que a gente criou para operacionalizar tudo isso que a gente comentou. Então, a metodologia embarcada nesse software é essa metodologia que eu expliquei para vocês. Então, quando a gente fala em maior disciplina, é que o software dispara workflows, ele avisa que precisa de um plano de ação, ele avisa que a ação está vencida. Isso para as três dimensões, tá? Eu falo Smart GRC, mas eles são 3 módulos. É um módulo de metas, um módulo de avaliação de competências e um módulo de compliance. Então, são coisas independentes, mas como a gente viu, tudo afunila para a ferramenta do Ninebox. Então, o Smart GRC, na verdade, é a ferramenta que a gente criou para colocar isso para rodar de forma estruturada, de forma que você possa perenizar aquele teu modelo. Porque o modelo que você constrói em PowerPoint, constrói em Excel, ele vai funcionar por 1 ano, vai funcionar por 2 anos, mas logo isso acaba caindo em desuso. Quando você tem uma ferramenta, um software que está implantado, que está rodando, que está sendo alimentado, a chance disso se perenizar é muito maior. E é o que a gente tem percebido nos trabalhos, tanto quando a gente estava trabalhando nas empresas, quanto agora, como a gente está nas consultorias, quando a gente deixa o software rodando e implementa o software, a gente ainda não tem nenhum cliente que deixou de usar ou deixou de deixar o modelo rodando, porque o software ele ajuda muito nessa questão de perenizar e manter esses, e continuar coletando esses resultados ao longo do tempo. Então, obviamente, eu não ia trazer aqui uma demonstração do software, isso é maçante, isso é chato, enfim, o objetivo é trazer um tema novo mesmo, não um tema novo, a meritocracia não é um tema novo, o que a gente trouxe de novo é só adicionar a dimensão compliance na medição dos méritos, isso é o que a gente trouxe de novo para esse evento. E caso vocês tenham interesse em conhecer a ferramenta, em ter uma demonstração do software, enfim, dentro da página do software tem uma página de contatos, ou no rodapé do software, deixa eu até aproveitar aqui que a gente está aqui, no rodapé do software aqui, vocês têm os meus contatos, a gente já coloquei aqui, caso alguém queira uma demonstração, ou se quiser pela página de contato também, dizer que quer uma apresentação, quer que demonstre, quer que a gente apresente um pouquinho do software, a gente marca alguma coisa para vocês estarem conhecendo essa ferramenta. Então, o que a gente trouxe aqui, além de ser um tema muito enraizado no RH, o RH que geralmente pilota esse modelo todo meritocrático, a gente também trouxe qual que é o embasamento conceitual, a metodologia embarcada do Smart GRC.